Saudações a todos, aqui fala Wallace Knobelinos, instrutor da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, dando continuidade ao nosso curso Messus Colon, nosso curso Semente, e dando continuidade ao ciclo 3, aqui falando sobre a prática mágica do Glanad ou Seinen. O Seinen, ou Shan, Shin, ou San, é um tipo de encantamento que é encontrado principalmente nas tradições gaélicas do noroeste escocês. É um tipo de encanto poético, recitado com a intenção de purificar uma pessoa, rebanho ou lugar, e assim clamar por sua proteção, principalmente de más influências mágicas e seres sobrenaturais. Seus usos eram principalmente, mas não somente, associados com os grandes festivais sazonais, e principalmente com o Samhain, o Samhain, como era pronunciado na língua gaélica da Escócia, que era o momento em que era acreditado que todos estavam mais sujeitos a influências do outro mundo. Em um contexto escocês, ele era comum também no Ano Novo local, o chamado Hogmanay, também pleno de influências de entidades sobrenaturais. Existiam também Seinens destinados à proteção dos pescadores, dos afogamentos no mar, Seinens destinados à proteção da virgindade das mulheres, à proteção dos bebês recém-nascidos e demais aspectos físicos da humanidade, da comunidade. A prática do Seinen, ela se tornou conhecida do público geral com a Carmina Gadélica, compilada por Alexander Carmichael, que nos ensinou os seus procedimentos mais básicos. O Seinen, ele é associado tanto com o fogo quanto com a água, com circumambulações em Deichel, ou seja, no sentido horário, e com a madeira de árvores como a sorveira e o zimbro. Um artigo completo sobre o Seinen na prática do mundo antigo está além do escopo das nossas páginas, que tem a intenção apenas de falar sobre como essa prática pode ser aplicada como uma das etapas de um rito druídico. Originalmente, o Seinen era um rito por si só, com suas próprias variações sazonais e de ocasião. Mas é possível usá-lo de forma a incorporá-lo a um ritual druídico. Como forma de purificação e de pedir proteção. A grande maioria dos Seinens conhecidos da Carmina Gadélica está em forma profundamente cristã, mas não é preciso muito para adaptá-los para uma forma pagã apropriada, ou mesmo usá-los de inspiração para criar novos. Suas regras métricas são bem menos rígidas do que encontramos, por exemplo, nas Roscana, que são feitiços poéticos da tradição irlandesa. E isso facilita muito o trabalho.
Como citamos, o seinen ele possui diversas variações, e ele pode ser tão complexo a ponto de ser um ritual em si. Mas podemos unir a maioria dessas variações em uma prática que pode ser facilmente encaixada dentro de um ritual druídico. Para isso, temos de ter consciência sobre quais são os principais aspectos que compõem o seinen, que são, por exemplo, a. O encantamento poético. B. A bênção pelo fogo. C. A bênção pela água. D. A bênção pelas ervas protetoras. Tradicionalmente o zimbro e a sorveira. E E. A bênção do círculo em Jeshel. Perdão a pronúncia. Que seria o círculo no sentido horário. Estes são os aspectos primordiais para o estabelecimento de um seinen de proteção em um ritual druídico. O processo ele pode ser realizado por qualquer membro do grupo, mas a preferência normalmente é dada a um vate. A água ela pode ser embebida e aromatizada com ervas de proteção. E o fogo deve ser uma defumação feita com elas. O zimbro e a sorveira são as ervas normalmente usadas para esse glanad, que é outro nome gaélico para o seinen. Mas podem ser substituídas por outras ervas que tenham conhecidas propriedades de proteção e purificação. A bênção deve ser feita em um círculo, e ela deve ser sempre percorrida no sentido horário, o Jeshel, usando um verso ou 3 versos para cada pessoa presente, mentalizando a cada um a bênção das palavras se materializando, a bênção das águas purificando e a bênção da defumação envolvendo. Em alguns casos, pode ser necessário que 3 voltas completas sejam dadas, mas em grupos grandes isso se torna muito inviável. É importante lembrar que essa é apenas uma das formas de adaptação possíveis, e muitas outras podem ser tentadas. O importante é que todos do círculo recebam as bênçãos. Então, basicamente, simplificando a estrutura do seinen, ou glanad, que é outro nome que ele tem, ele consiste em um ou mais encarregados de realização dessa bênção fazerem um círculo ao redor dessa pessoa, que eu chamo de cada membro presente nessa cerimônia, nessa ocasião, defumando-a com o fogo, que seria com a fumaça do fogo com as ervas, e aspergindo-a, isso borrifando água com os dedos, com algum instrumento, também nessa pessoa, enquanto é recitado o encantamento poético e o encarregado ou os encarregados
vão recitando juntos esse encantamento poético e visualizando as energias da fumaça que eles estão defumando, purificando essa pessoa, e as energias da água que eles estão aspergindo, purificando e lavando o corpo das impurezas. E como seria esse encantamento? Como seria na prática esse tal de encantamento poético? Como citado, os encantamentos do Seinen que encontramos na Carmina Gadélica, eles estão em forma profundamente cristianizada, mas a adaptação deles é perfeitamente possível para um rito pagão. Aqui na parte textual vocês vão receber o exemplo de 3, adaptados a 3 ramos da tradição pagã, e também com as versões originais na sua forma cristã. Aqui eu vou citar apenas aquela que é a mais famosa delas, na sua versão pagã, para vocês terem uma ideia. Enquanto esse encantamento é recitado, os encarregados, os vates normalmente, eles vão passando e defumando a pessoa e aspergindo a água, que pode ser também embebida em ervas de proteção. Água pura de uma fonte pura também serve, e água de 3 fontes diferentes também é algo bastante útil. Ou de uma fonte sagrada, a água do poço de Bride, para aqueles que as têm disponíveis. Mas aqui citaremos apenas um exemplo do encantamento, que é aquele que é o mais famoso de todos. A proteção dos deuses sobre nós, proteção da morte, proteção da ferida, proteção do peito ao joelho, proteção do joelho ao pé, proteção das 3 proteções, proteção das 6 proteções, proteção das 9 proteções. Da coroa da tua cabeça às solas dos seus pés. Proteção dos 9 deuses. 1. Mananan. Proteção dos 9 deuses. 2. Daida. Proteção dos 9 deuses. 3. Bride. Proteção dos 9 deuses. 4. Lu. Proteção dos 9 deuses. 5. Maha. Proteção dos 9 deuses. 6. Jankert. Proteção dos 9 deuses. 7. Noda. Proteção dos 9 deuses. 8. Oinos. Proteção dos 9 deuses. 9. Morrigan. Sobre ti agora, do topo da tua fronte, as tuas solas coloridas, para te preservar por trás, para te sustentar na frente. Esteja o elmo da salvação sobre tua cabeça, esteja o corcelete do pacto sobre tua garganta, esteja a armadura do sacerdote sobre teu peito, para te proteger em batalha e combater teus inimigos. Se perseguido, ó jovem, pelas costas, que o poder de Bride esteja próximo para te socorrer. No leste ou oeste, oeste ou leste, norte ou sul, sul ou norte. Esse Seinen ele foi baseado em uma fórmula tradicional bastante cristianizada. Um dos seus trabalhos nesse ciclo será a criação de um Seinen próprio. É claro que você pode utilizar as formas tradicionais, mas você deverá fazer adaptação para um Seinen druídico. Também esperamos uma descrição do procedimento de realização do Seinen, bem como o material e ervas utilizadas no mesmo. Com isso, terminamos a nossa parte sobre o fogo e a água e vamos em frente falando sobre o outro mundo. Boa sorte a todos
E vamos ao nosso próximo assunto.